Lá no passado, os filósofos acreditavam que a matéria era formada de um dos 4 elementos ou pela união dos 4 elementos da natureza: água, fogo, terra e ar. Porém, Demócrito e Leucipo, que também eram filósofos, não aceitavam essa teoria, não acreditavam nessa teoria e procuravam uma forma de dizer que isso estava totalmente incorreto. E a história diz que o objeto de estudo que eles justificaram que isso estava errado foi uma pedra que tinha no meio do caminho por onde eles passavam, e eles perceberam que a pedra estava diminuindo de tamanho devido à ação do sol, da chuva, do vento. E eles achavam assim que a pedra iria se transformar no futuro, já que ela está diminuindo, num grãozinho de areia bem pequenininho. E quando chegasse no grãozinho de areia, não ia se dividir mais, tá? Então foi assim que Demócrito e Leucipo conseguiram entrar na história e dizer o seguinte: que a matéria é formada de coisas muito pequenas, partículas muito pequenas, chamadas de átomos. A palavra átomo não foi criada por nenhum cientista, foram 2 filósofos com um objeto de estudo que era uma pedra. Então, a palavra átomo significa, a letrinha A significa não, e a palavrinha tomo significa parte, ou seja, não se parte, não se divide. Uma imagem que eu vejo na internet que é muito legal para você entender essa história é essa imagem aqui, que Demócrito e Leucipo tenta fragmentar uma pedra e chega um momento que ele diz: ó, não dá mais, chegou no limite da gente. Então esse limite para ele seria o átomo. Aí ficou uma pergunta no ar: o átomo se divide ou o átomo não se divide? Aí o assunto de estrutura atômica vai explicar para a gente se o átomo se divide, se o átomo não se divide, como era o formato do átomo, e é isso que eu vou falar para você a partir de agora. O primeiro cientista a tentar desvendar se o átomo se divide ou não se divide foi John Dalton, tá? Algumas coisas, algumas teorias ele acertou, que até hoje a gente usa, outras não, tá bom? Mas uma das coisas que ele deixou pra gente foi: a união dos átomos forma as substâncias. Então, quando você pensar em substância, pense que não é formada apenas por um átomo, é feita pela união de átomos. Então, pelo menos 2 ou mais de 2 átomos para formar uma substância. A história diz que a tecnologia no tempo de Dalton era remota, era pequena, tá? Aí é o que aconteceu: ele não conseguiu dizer se o átomo era divisível. Aí continua afirmando a frase de Demócrito e Leucipo, ou seja, a matéria é formada de partículas muito pequenas e que são indivisíveis. O átomo é indivisível, tá? Terceira coisa: o formato do átomo é semelhante a uma esfera maciça. Então, o modelo a forma como o Dalton via um átomo era de uma esfera preenchida por dentro. Poderia ser uma chimbra, poderia ser uma bola de sinuca com uma bola de bilhar, tá? Porque ela é sólida, ela é redonda e ela é preenchida por dentro. E tinha que ser algo sólido na cabeça de Dalton. Então o átomo seria desse jeito. Mas outra coisa que ele deixou também, que ele contribuiu, foi para os símbolos químicos. A proposta dos símbolos químicos, desses códigos, ela começa lá com os alquimistas. Então, os alquimistas utilizavam símbolos geométricos ou desenhos da natureza. Então, no tempo dos alquimistas, quando eles queriam falar sobre o ouro, o código era este aqui. Era uma bola com um pontinho no meio. Dalton foi o primeiro cientista a investigar sobre o átomo e ele disse que o átomo era uma esfera, tá? Uma esfera maciça. Então, a proposta de Dalton sobre os símbolos químicos seria uma bola. Dentro da bola a gente ia colocar a primeira letra do nome em inglês do elemento químico. Então, ouro em inglês é gold, então ficou esse Gzinho maiúsculo. Era assim no passado que a gente escrevia os símbolos dos elementos químicos. Porém, teve uma confusãozinha. Por quê? A tecnologia foi avançando, foram descobrindo outros elementos com a mesma letra. Então não podia ficar um código para representar 2 elementos diferentes, não pode. Aí Berzelius sugeriu que os símbolos químicos fossem determinados, utilizados o nome em latim
e a gente pegava a primeira letra do nome em latim, ou se não a primeira e a segunda, só que a segunda tem que ser minúscula, tá? Então, ouro em latim se escreve aurum. Aí é por isso que a gente escreve assim, ó, a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. É por essa razão que o símbolo do elemento químico não corresponde com o nome em português, porque a gente utiliza o nome em latim. Outro exemplo, sódio. Sódio é Na. N maiúsculo, A minúsculo. Por quê? Lá em latim, sódio se escreve nadium. Tá bom? Aí ficou Na. Certo? Uma outra contribuição deixada por Dalton foi a classificação das substâncias. Ele classificou as substâncias em simples e compostas. Quando é que a substância ela é simples? Quando ela tem apenas um elemento químico só. Tá? Olha aqui um exemplo. 2 oxigênios, 2 nitrogênios, 3 oxigênios. As compostas têm mais de um elemento químico. Ó, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, sódio, oxigênio e hidrogênio. Bom, pessoal, na sequência nós temos Thomson. O Thomson foi o cientista que descobriu que o átomo se divide. Tá bom? Então, ele descobriu que o átomo é formado por cargas elétricas negativas e positivas e deu o nome de elétron para as cargas elétricas negativas. Agora vamos ver como foi o experimento de Thomson. Thomson fez o experimento com cargas elétricas positivas e negativas. E ele pegou um tubo, tá? Um tubo de vidro que era parecido com a lâmpada fluorescente. E dentro do tubo ele colocou um gás. Por que ele colocou um gás? Porque o ar é uma mistura de vários gases e o ar é matéria. Então, a matéria é feita de átomo. Então, ali dentro ele queria colocar átomo para ver o comportamento diante de cargas elétricas positivas e negativas. Bom, o que foi que ele fez? Do lado esquerdo, ele colocou como carga elétrica o polo negativo e do lado direito o polo positivo. Quando ele fez essa ligação, ele percebeu que uma luzinha saía do polo negativo em direção ao polo positivo. Essa luzinha tinha uma cor, essa cor se chama âmbar, tá? E saía do polo negativo ao polo positivo. Quem não lembra o que é cor âmbar, é a cor do mel, tá? É aquele marrom bem clarinho. Bom, feito isso, até então ele achou tudo normal, porque ele achava que a carga elétrica negativa estava indo em direção à carga elétrica positiva, porque eram cargas elétricas opostas. Mas aí ele colocou do lado de fora uma placa carregada mais positivamente. Aí a luzinha ela fazia um desvio. Ela não ia mais para a extremidade do tubo catódico. Ia em direção a essa parte que tinha maior intensidade de cargas elétricas positivas. Para ocorrer esse desvio, ele entendeu assim: dentro desse tubo deve ter alguém que tem cargas elétricas positivas e negativas para fazer esse desvio. Então foi a partir daí que ele disse que o átomo era formado de cargas elétricas negativas e cargas elétricas positivas. Tá bom? Bom, outra coisa que ele deixou para a gente foi o modelo atômico. Tá? Então ele afirmou que o átomo era semelhante a um pudim de passas. John Dalton já tinha falado para a gente que o átomo era redondo, certo? E esférico, redondo e sólido por dentro. Aí Thomson pegou a ideia de Dalton, esférico, não é como vocês estão vendo aí. As ameixas, que ele chamou de passas, seriam as cargas elétricas negativas e o bolo do pudim seriam as cargas elétricas positivas. Como curiosidade, muitos me perguntam por que ele comparou com um pudim. Na biografia dele diz que era a sobremesa dele de todos os dias, era comer pudim de passas. Agora nós já podemos ver uma evolução nos modelos atômicos. Então começou com Dalton, não é? O Dalton falou que era uma bola, uma esfera preenchida por dentro, uma esfera maciça. O Thomson já disse que era semelhante a um pudim de passas. Aí, ó, a ideia do pudim de passas é porque ele pegou a ideia de Thomson, de Dalton, não é? Que falou que o átomo era redondo, era esférico. As passas seriam os elétrons, certo? As cargas elétricas negativas. E o bolo estariam as cargas elétricas positivas. Estariam dessa forma aqui. No mesmo tempo de Thomson, Rutherford tentava descobrir a mesma coisa, de que era feito
o átomo, se o átomo era divisível ou não. Então, Rutherford ele descobriu primeiro, tá? Mas não divulgou na área científica a sua descoberta. O Thomson descobriu depois dele, mas divulgou primeiro. Então, o mérito da descoberta da divisão do átomo, que o átomo pode ser dividido, é de Thomson e não de Rutherford. Mas para você ter ideia, tanto é que ele chamou as cargas elétricas positivas, ele chamou de prótons, porque a palavra próton significa primeiro. Então ele achava que tinha encontrado a primeira partícula subatômica. Mas vamos entender como foi o experimento de Rutherford. Bom pessoal, para você entender melhor a animação que eu deixei lá no slide, eu vou tentar explicar aqui, tá bom? Então Rutherford pegou uma caixinha de chumbo. Essa caixinha de chumbo, ela tinha uma saídazinha aqui, tinha um orifício, tá? Dentro da caixinha de chumbo, ele colocou uma substância radioativa, que emitia radiação. A substância radioativa, ela emite carga elétrica positiva, negativa e neutra, tá? Aí ele conseguiu isolar apenas as cargas elétricas positivas, para bombardear uma lâmina de ouro bem fininha, tá? Uma lâmina de ouro bem fininha. Como a radiação é algo invisível, ele colocou aqui ao redor da lâmina de ouro uma placa de zinco com uma substância que, quando recebesse essa radiação, ia emitir uma luzinha, uma luminosidade. Aí o que aconteceu? A radiação que saía daqui, que tinha carga positiva, ela passou direto e fez uma manchinha aqui. Mas a mesma radiação que saiu daqui, ela trombou em um outro lugar e fez a manchinha em um outro lugar. Algumas radiações passaram e outras não passaram. Então foi a partir daí que ele começou a entender assim: o átomo, já que essa plaquinha é matéria, ela é feita de átomo. Então o átomo é formado de cargas elétricas positivas e negativas. A radiação que passou direto é porque aqui tinha alguma coisa que tinha carga elétrica negativa, já que aqui é positivo, tá? Então, se trombou nessa região aqui e foi fazer a manchinha em outro lugar, é porque encontrou alguém que é positivo. Bom, então foi a partir daí que ele entendeu assim, que o átomo tinha uma região central, tá bom? Onde estavam as cargas elétricas positivas, e tinha uma região do lado de fora do átomo, onde estavam as cargas elétricas negativas. E ele comparou esse desenho, esse modelo, ao sistema solar, onde tem o Sol no meio e os planetas ficam girando ao redor do Sol. Então a nossa evolução atômica do modelo atômico vai ficar assim. O átomo tem uma região central, onde estão as cargas elétricas positivas, e uma região do lado de fora, onde estão as cargas elétricas negativas, como se fosse o sistema solar. Então, a proposta de Rutherford é que o átomo era semelhante ao sistema solar, onde tem o Sol no meio e os planetas girando ao redor do Sol. Então, o Sol seria o núcleo do átomo, onde estariam as cargas elétricas positivas, e do lado de fora, os elétrons, onde estão as cargas elétricas negativas, tá? Depois de Rutherford, nós temos Chadwick. Chadwick descobriu que dentro do núcleo tem uma outra partícula, uma outra partícula subatômica, que não tinha nem carga positiva nem carga negativa, tinha carga nula, neutra, tá? Então essa carga foi denominada de nêutron. Bom pessoal, continuando a nossa linha cronológica, Chadwick ele descobriu que dentro do núcleo do átomo tinha uma outra partícula, tá? E o que tinha lá? Ele descobriu, o Rutherford falou das cargas elétricas positivas, que eram os prótons, e Chadwick descobriu os nêutrons. Então, prótons e nêutrons estão dentro do núcleo atômico. E as cargas elétricas negativas, que são os elétrons, estão do lado de fora, numa região chamada de eletrosfera, girando ao redor do núcleo, como se fossem os planetas. E por último, nós temos o Bohr. O Bohr descobriu que o lugar mais provável para a gente encontrar o elétron é no orbital.
Agora, veja só, deixa eu lhe explicar melhor isso para você. Bom, pessoal, o Bohr, ele foi aluno de Rutherford, tá? Fez parte da mesma pesquisa que ele e descobriu uma coisa depois da descoberta do núcleo atômico. Então, segundo Rutherford, aqui dentro nós temos os prótons e os nêutrons. E do lado de fora estão os elétrons girando como se fosse o sistema solar, né? Num lugar denominado de eletrosfera. Então os elétrons ficam aqui, girando aqui ao redor do Sol, como se fosse o planeta. Aí o que foi que Bohr descobriu? Que o elétron, ele ganha energia. Aí quando ele ganha energia, ele salta dessa órbita, não é? Desse caminho aqui, ó, dessa órbita, salta para a próxima órbita. Aí ele ganha energia. Quando ele chega na outra órbita, ele vai perder energia e emite uma luminosidade e retorna para a órbita anterior. E vai fazendo esse zigue-zague aqui, ó, vai pulando de lá para cá. Então, o lugar mais provável para você encontrar o elétron não é na camada, na órbita. O lugar mais provável para você encontrar o elétron é no meio, é no orbital. É nessa região aqui do meio que nós vamos encontrar o orbital, tá? Então, o orbital é uma região que está entre as duas camadas. Então, é por essa razão que o modelo atômico dele tem esse formato aqui, ó. Tem um núcleo, tem prótons e nêutrons, e do lado de fora estão os elétrons girando, mas não estão numa órbita fixa. Aí a gente vê muito esse desenho por aí e tem muita gente que não entende o porquê. Fazendo aquela forma elíptica, ó, vai fazendo essa forma elíptica aqui. Então o elétron está lá de fora, mas em que local? Aí ele fica pulando de uma camada para outra, não é igual ao sistema solar. E assim a gente conclui a nossa ordem cronológica de estrutura atômica, de modelo atômico do átomo. Então Dalton falou que era uma esfera maciça, Thomson um pudim de passas, Rutherford sistema solar, Chadwick não mudou o modelo atômico do Rutherford, apenas descobriu os nêutrons, e o Bohr fez essa forma elíptica, dizendo que o elétron está na eletrosfera, mas não está como os planetas girando numa órbita fixa. E aí, viu que é fácil? Aguardo você na live e no chat, pra gente tirar todas as suas dúvidas, tá bom?